Hoje estou com um convidado mais do que especial, estou aqui como host do podcast, sou o Fernando Rodrigues, sócio da High Profit, e estou aqui também com o Fabiano, que há muito vem entregando, sócio fundador aí da High Profit, e hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre como você entrou no marketing digital, o que você imagina que são as tendências de 2024, então a pauta hoje é bem livre, conhecer aí um pouquinho da sua história, conhecer um pouquinho da trajetória e o que você espera também de 2024 para o marketing. Seja bem-vindo aí, Fabiano, ao nosso podcast. Fala aí, Fernando. É um prazer, o primeiro podcast, né? Então, como você disse, vai ser um papo mais solto, tranquilo. Esse é um podcast para você colocar aí ouvindo no carro, ouvindo enquanto trabalha, para até mesmo ser uma abstração aí no seu dia a dia, sabe? Não é nada aquele papo sério, é um papo assim que a gente vai trocar uma ideia mesmo. Então é isso aí, vamos que vamos. Maravilha. Fabiano, me conta uma coisa, como que você entrou no marketing digital? Você já tinha alguma influência ou você sempre gostou? Como que foi para você essa parte de entrada no setor do marketing digital? O que te chamou a atenção para você? Então, basicamente, eu comecei no marketing digital, vamos colocar em meados de 2017. Na verdade, no marketing em geral, né? Eu comecei a faculdade de marketing, de publicidade, na verdade, né? Porém, eu fiz um outro curso, que era um curso técnico, que tinha envolvimento com marketing. Então, ali foi um momento que eu comecei a me interessar pelo marketing, e não pelo marketing digital, de primeiro momento. O marketing em geral, o marketing antigo, que falava sobre Kotler, falava sobre ações antigas. Então, é algo que eu comecei a me interessar, e aí eu falei, não, eu vou partir para uma especialização, vou partir para uma faculdade, e aí eu entrei no marketing. Então eu entrei na faculdade de publicidade, que envolvia o marketing também, em 2017. E aí eu fui escalando, conhecendo marketing digital, fazendo ações próprias para mim, para amigos. E aí eu comecei a me desenvolver na área. Mas o que mais me motivou mesmo a entrar foi essa questão quando eu tinha por volta de 16, 17 anos, que eu me dava bem na matéria de marketing no curso que eu fazia de administração, um curso técnico. Então eu falei, vou seguir com isso que eu gosto. E estamos aí até hoje, né? E quando a gente trabalha com marketing, seja digital ou até mesmo padrão, você está sempre estudando, você nunca para. As atualizações, eu diria que são diárias, tem sempre uma coisa aparecendo. E ainda mais com inteligência artificial hoje em dia, né? Que é até o tema que a gente vai falar mais pra frente aí, que é uma coisa que vai bombar muito em 2024. A gente tem que estar sempre aprendendo e você aí também vai ter as melhores dicas aí com o nosso podcast, nossas lives, nossos conteúdos. É isso aí. Maravilha. Bom, aprofundando um pouco, o que foi um diferencial para você na sua carreira dentro do marketing? Quais foram aí as empresas que você já passou, ou projetos que você já tocou que assim agregaram bastante a sua carreira? O que você costuma desenvolver no dia a dia atualmente? Como que você vem desenvolvendo esse trabalho? E os principais pontos aí de características do que você desenvolve hoje dentro do seu trabalho no marketing? A pergunta ficou até complexa, né? Mas vamos lá, primeiro tópico. Quais empresas, por onde eu passei, por onde eu comecei? Então, se eu não me engano, foi em 2018, foi onde eu prestei o primeiro estágio em questão de marketing e publicidade. Foi uma das agências mais conhecidas de São Paulo naquela época, e foi por conta da faculdade que eu entrei lá. Então, eu comecei a me desenvolver lá, porém eu fiquei pouquíssimo tempo, porque era tipo um estágio de férias, uma promoção que teve dentro de sala de aula, entre os professores, e aí eu consegui essa vaga lá. E aí, é uma história até engraçada, o meu segundo estágio foi num e-commerce. E a parte engraçada é que esse e-commerce, ele era um e-commerce de sex shop. Então eu comecei a me desenvolver nessa área. Então, eu comecei a desenvolver nessa área de digital, que eu não tinha pegado ainda na agência. A agência ela trabalhava mais de maneira offline, estava fazendo poucos trabalhos no digital. E aí foi aí que eu comecei a me interessar, a ver essas questões de campanhas. Na época eu não fazia nada disso, mas eu começava a ver as pessoas fazendo, a agência que trabalhava junto com essa empresa, ela fazia a campanha. Então ali foi abrindo meus olhos.
Depois eu conheci um rapaz na próxima empresa que eu passei fazendo estágio, que ele tinha trabalhado no Google. E aí a gente trabalhava muito juntos, a gente trabalhava lado a lado ali na mesa, e a gente conversava muito sobre isso. Então, eu acho que nesse momento aí, que foi por volta de 2018, 2019, que foi crescendo o meu interesse nessa questão de tráfego pago, Google Ads, Facebook Ads. Então, eu diria que eu comecei nessa época onde eu comecei a me desenvolver nessa área. Então, eu passei por outras empresas de diversos ramos, e hoje eu estou aqui na High Profit, onde eu desenvolvo coisas que eu aprendi lá em 2019. Porém, eu diria que o que eu faço hoje, em questão técnica, em questão de avanços, é totalmente diferente. Como eu até disse aqui, o mercado digital e do marketing, ele muda a cada instante. Então, coisas que funcionavam lá não funcionam mais, ou atividades que a gente desempenhava, que fazia a diferença, hoje não faz. Eu vejo que hoje a gente tem que trabalhar muito em cima dos dados para ter resultado, e principalmente a gente tem que ter muita consistência no que a gente faz. Então esse é o principal que a gente busca atender aqui na High Profit. Bacana, legal a história. E me diga uma coisa, você falou aí a respeito um pouquinho de dados, né? Eu sempre tive a impressão que no marketing, num geral, sempre foi difícil essa parte de metrificar os dados, de realmente saber quais resultados estão dando de cada campanha. Então, um exemplo, muitas das vezes as pessoas antes faziam propagandas, anúncios em outdoors, etc. E não se tinha ali uma objetividade ou clareza de quantas pessoas ou o que aquela campanha traria de resultado mensurável para a empresa. Hoje, atualmente, você diria que essa estratégia ela mudou? Tem-se a clareza dos dados? Mudaram-se aí também o modo de fazer essas campanhas publicitárias? Como que você tem enxergado isso atualmente? Você falando disso, eu até lembrei do tempo que eu trabalhava lá no centro de São Paulo. Provavelmente você já viu isso. Perguntando, como que será que é o direcionamento que esses pessoal que trabalha na rua tem para entregar folheto? Será que eles vão entregar de maneira aleatória? Será que eles procuram um público-alvo, mulheres entre 30 a 40 anos? Ou é de maneira totalmente aleatória? Já no marketing, se a gente não tiver essa clareza do público que a gente está trabalhando, a gente dá um tiro no escuro, atirar para todos os lados. Então, até mesmo eu vi um vídeo sobre isso faz pouco tempo, que é um cara que eu não tenho problema nenhum de referencial, que ele é um grande professor. É o Pedro Sobral, que ele fez um vídeo, não sei se chegou a ver, Fernando. Ele fez um vídeo onde ele entregava panfletos na rua, e aí ele colocava um QR Code nesse panfleto. Você chegou Certo. a ver? Esse vídeo eu não vi. Não viu, não viu. Eu recomendo aí, eu vou deixar até aí na descrição para vocês. Ele fazia a panfletagem e ele começou a monitorar quantas pessoas escaneavam o QR Code. Então ele teve, sei lá, 2 pessoas que escaneou o QR Code e chegou na página de destino. E aí ele fez a comparação, quanto ele gastou ali em panfleto versus quanto ele gastou em tráfego pago no Facebook ou no Google. E ele teve ali as métricas de quantas pessoas clicaram, quantas viraram lead, quantas posteriormente iriam converter. Então, se a gente não tem métrica hoje, a gente não chega em lugar nenhum. Se a gente não tem direcionamento de público, a gente não chega em lugar nenhum. Então, as ferramentas hoje em dia trazem essa clareza de forma nativa, como por exemplo o Google, o Facebook, que traz essa mostragem. Mas eu acho que hoje em dia, e até mesmo para o próximo ano, na verdade, não dizendo nem próximos anos, a gente tem que metrificar de maneira ainda mais detalhada. Como? Entender da onde essa pessoa veio, então de qual página ela veio, de qual campanha ela veio, de qual anúncio ela veio, quanto tempo essa pessoa passou no site até converter. Então são coisas que a gente tem que observar, tem que ter ali na mão para a gente conseguir converter mais e melhor, sempre com qualidade. Então, até falando aí sobre o próximo tópico, que é as tendências para 2024, eu diria que uma delas é essa. Entendi perfeitamente. Pois é, antigamente era feito de um modo, né, que não se tinha clareza, as verbas não tinha-se tanto controle, né,
E hoje, num mundo cada vez mais sofisticado, num mundo onde cada vez mais as pessoas selecionam seus produtos e serviços, a gente tem visto realmente essa dinâmica se alterar um pouco, né? Por quê? Aumentaram muitos players de mercado, aumentaram muito a concorrência, então hoje cada diferencial importa, cada mensagem passada de forma personalizada, de forma única importa e muito. E dito isso, hoje a maior parte aí dos desenvolvimentos do seu trabalho dentro da agência tem sido de maneira estratégica, de maneira pontual. Cada empresa tem um briefing ou coloca todo mundo dentro de um grande pacote e faz ali a mesma coisa. Como que é isso? E dividido, de que maneira? Uhum. Olha, eu acho que o principal ponto que a gente busca trabalhar aqui é não trabalhar com fórmula de bolo, fórmula pronta. A gente tenta primeiro entender qual que é a necessidade da empresa, qual que é o projeto, qual é o ponto de conversão, onde que esse lead converte. Ele converte no telefone, converte no WhatsApp, converte diretamente no checkout. Qual que é o público dessa empresa? São pessoas jovens, pessoas de meia idade, idosos, enfim. Todos esses dados são importantes para a gente montar uma estratégia personalizada e que faça sentido. No marketing digital, o bom é que a gente pode testar e pode alterar o trajeto de forma, como que eu posso dizer, de forma rápida, de forma dinâmica. A gente não tem toda aquela demora de, por exemplo, imprimir 1000 panfletos e ter que entregar esses 1000 panfletos antes de terminar. Então, se a gente vê se está indo bem ou se está indo mal, a gente já readequa para a gente melhorar esses resultados. Então você diria que na agência se age de maneira estratégica atualmente. Por quê? Hoje é muito comum ali as agências padrões, elas estabelecerem alguma espécie de mensalidade para as empresas e entregar um pack, um pacote ali do que a empresa teria como, vamos pôr aí entre aspas, direito dos serviços executados pela aquela agência. Você acha que esses planos ainda funcionam? Não funcionam? Como você tem visto essa tradicionalidade das agências arcaicas não mudarem isso para a real necessidade do cliente? Então, esse é um ponto bem sensível entre as agências. Pelo menos na época onde eu trabalhei dentro de agência, eu percebia que existia no digital um molde, por exemplo. Para você alcançar o resultado no Instagram, você tem que postar não sei o que, tem que postar em X horas, tem que fazer X posts. Eu diria que isso não existe. Tem negócios, por exemplo, que não precisam postar todo dia. Já negócios que têm essa necessidade de postar todo dia, de estar falando com o público. Então são ramos diferentes. Eu vou até dar um exemplo aqui. No ramo de moda. E vamos falar daquele nicho mais de boutique, mais de marcas caras. Eu diria que, por exemplo, uma loja que ela é referenciada já, eu diria que ela teria que ter um contato na rede social, mostrar as coleções, contratar influencers até para fazer a análise da peça, estarem usando essas peças. Então é diferente, por exemplo, de um serviço, vamos colocar um serviço qualquer aí, um contador. O contador não precisa estar todo dia fazendo stories, não precisa estar todo dia postando, não precisa desse contato tão grande. Ele precisa mostrar a eficiência do trabalho dele, precisa mostrar como ele trabalha. Porém, a gente não pode enlatar uma estratégia e falar, ó, isso aqui vai funcionar. Existem milhões de estratégias, existem milhões de caminhos. O negócio é a gente encontrar o caminho certo para cada projeto, para cada empresa, para que funcione de maneira adequada. Bacana. Então, realmente a gente vê que a personalização é o caminho, né? E tendo até em vista isso, o que você considera uma grande tendência aí para o ano de 2024, né? A gente vem numa pegada muito crescente das automações, da inteligência artificial, do uso de dados, então a gente vê muito aí o Big Data, entre outras atividades e outros desenvolvimentos que vêm sendo criados, né? O que você enxerga que vai ser um grande ponto aí de virada em 2024 para as empresas crescerem nesse mercado, se destacarem nesse mercado?
Olha, o que eu diria em 2023, o que aconteceu? O surgimento das inteligências artificiais. Tem muita gente que está usando, mas eu acho que ainda, de modo geral, o público, as empresas ainda não entenderam como a inteligência artificial pode ajudar no dia a dia. Eu acho que a grande mudança em 2024, ou até mesmo o próximo ano de 2024, 2025, mas eu acredito muito que vai acontecer em 2024, é que as empresas vão começar a entender como utilizar a inteligência artificial, tanto para o seu negócio, de maneira operacional, e também principalmente ali no seu marketing, na sua criação de conteúdo. Então, essa vai ser a grande diferença. As empresas vão começar a inserir a inteligência artificial de maneira prática, de maneira que faça sentido no dia a dia. Então, até mesmo fazer um paralelo com o marketing, a inteligência artificial pode ajudar no nosso dia a dia, por exemplo, a gente organizar dados e entender esses dados. Então, por exemplo, a gente pode gerar para ela, eu quero que você organize esses dados dessa campanha de forma que eu consiga analisar de forma mais prática e rápida para eu tomar uma decisão. Então, uma coisa que às vezes a gente demoraria 1 hora para compilar os dados, 1 hora para analisar, então a gente faria isso de maneira muito mais rápida, de maneira muito mais efetiva também. Então, eu diria que isso vai ser o grande ponto de mudança. Você acha também, Fernando, que pode ser esse ponto de mudança em 2024? O que você vê em inteligência artificial, principalmente na área do negócio? O que pode mudar? Olha, eu vejo a inteligência artificial como um grande potenciador ou potencializador de bons negócios. Por quê? Tudo que as empresas já fazem de bom, com a inteligência artificial, elas podem melhorar e otimizar muito mais. Então, antes tinha-se a necessidade, não é, de haver ali pessoas para dar um reporte, times para fazer, exemplo, diversas redações, aprovações, etc. Muitas tarefas assim robotizadas que estão sendo transformadas e delegadas para a própria automação, que é a inteligência virtual. Desculpa, a inteligência artificial. Mas eu vejo que um grande ponto comum entre as empresas que vão sair na frente em 2024 é contar com a personalização ou de quem sabe fazer essa personalização uma atividade essencial da empresa. Por quê? Se continuar no mesmo caminho que teve até aqui, até 2023, os resultados serão o mesmo. Então, essa frase é até famosa, né, pelo Albert Einstein. Então, seria loucura a pessoa ir pelo mesmo caminho e alcançar um resultado diferente. É por isso que na agência a gente tem como ponto comum testar, pivotar, fazer essas coisas girarem rápido para a gente entender qual é o melhor cenário, como a gente consegue diferenciar um produto ou serviço para o nosso cliente, que ele tenha mais lucro, que ele gere mais economia. Então eu vejo que um ponto comum às empresas que vão sair na frente é contar com uma empresa dedicada a essa personalização. E é por isso que a nossa agência ela se entrega nisso, sabe? Então a gente não tem aquela questão de como os clientes sabem, de fidelização e etc. Realmente é algo ali mensal porque nós focamos no resultado. Então a gente entende que as empresas que vão estar conosco é porque entende da entrega dos nossos resultados. Eu acho que esse é o modelo que vai imperar daqui para frente, muito focado em resultado, muito focado em performance e realmente o mercado vai ficar pequeno, né? Ou eu diria que até largo para quem é bom. Então os bons realmente vão ser os diferenciais do mercado. Eu diria o seguinte, não espere para começar, porque olhando as pesquisas de outros países, vou usar exemplo aqui Estados Unidos, o tráfego pago, a questão de Google Ads, Facebook Ads, o preço por clique, ele aumentou, eu não vou nem falar que ele aumentou de maneira expressiva, numa escalada. Então, desde o momento que ele começou a subir, ele não vai descer mais. É como se fosse, por exemplo, a inflação ou algo do tipo assim, que você tem que começar nesse exato momento, com o que você tem nesse momento, para com que você não pegue, por exemplo, vamos colocar aí meio de 2024, final de 2024, você está ali com 30% maior a taxa de um clique, ou o custo por um clique,
Então, o negócio é você começar. Começa o quanto antes, porque mais empresas estão entrando, maior fica a concorrência, e se você já está estabelecido ali, você já vai ter dados, você já vai ter a experiência do que funciona e o que não funciona. Então, o que eu digo? Se você não faz digital ainda, começa, porque o custo vai ficar mais alto a cada dia. É verdade. E eu sempre falo que uma estrutura digital bem desenhada, bem definida, pode mudar o rumo do seu negócio. Não adianta você esperar o ano que vem, esperar o mês que vem ou a semana seguinte, aquela história, né? Que nem fazer dieta. Quanto mais o tempo passa, mais os seus resultados vão ficando distantes quando você não começa algo. Então, se você precisa testar, se você tem curiosidade, vai e vai rápido, porque o mercado ele não dorme, o mercado ele não para. Então, vamos deixar aqui abaixo o contato aí do nosso time, o contato da nossa agência, se você quiser fazer a sua avaliação, fique à vontade. Esse foi o nosso piloto aqui e sempre evoluindo, vai dando sugestão de tema, sugestão de caixinha para a gente poder fazer aqui os novos temas, os novos episódios aqui no nosso podcast. É isso. Fabiano, não quer dar a despedida? Claro, eu vou falar assim, até complementando o que você disse sobre a questão dos custos. Você pode pensar, eu vou contratar uma agência, é caro, vai pesar no meu orçamento. Olha, entre em contato com a gente, que a gente tem diversos planos diferenciados, um plano que com certeza vai encaixar no seu negócio, que faz sentido para você. E é o que o Fernando disse, comece hoje, não espere para depois, que os seus resultados estão ali te esperando. Mas, quanto mais tempo você demora, mais eles ficam distantes. Então é isso, agradeço aí se você ouviu. Não esqueça de seguir o podcast, que é importante. Segue também nossos outros canais no YouTube, o Instagram, que a gente vai estar sempre postando bons conteúdos por lá. Conteúdos que vão elevar o seu nível de conhecimento sobre marketing e negócios. Então é isso aí. Tamo junto, até mais, até o próximo episódio.